Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o professor Pablo Jamilk e nesta aula eu vou explicar para você quais conteúdos mais caem em prova. Você que é estudante de língua portuguesa entende que a matéria de língua portuguesa é um caminhão, é uma coisa gigantesca e pensa, meu Deus, eu tenho que saber tudo. Sim, você tem que saber tudo, porém é mais fácil encurtar o caminho se você souber o que cai mais. Então, neste vídeo eu vou explicar para você o que é que cai mais em prova. Eu vou escrever aqui, você vai anotar tudo bonitinho no seu material para poder ajustar o seu planejamento. Eu vou dizer, isso aqui cai mais, saiba na ponta da língua. Isso cai menos, isso não cai muito, isso aqui cai muito, isso aqui não cai, para você poder se organizar, beleza? Então tá jóia. Só que olha só, se você nunca assistiu a um vídeo meu, cara, meu Deus do céu, eu não sei em que mundo você está vivendo, mas eu já convido agora para você conhecer a minha página do Instagram, que eu posto todos os dias dicas de língua portuguesa. Entra lá no Insta e digita @PabloJamilk. Você já vai encontrar a minha página, já pode seguir direto e receber dicas de muito valor todos os dias. Pablo, vamos lá, o que é que mais cai em língua portuguesa? Vamos começar com o básico? Como assim com o básico? Com uma divisão de matérias? Olha só, se você estuda e sabe um mínimo de língua portuguesa, você já deve ter ouvido falar que língua portuguesa se divide em algumas formas. Fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Pois é, cara. Eu vou começar dizendo para você o que é que mais cai no ponto mais importante do estudo de língua portuguesa, que é esse aqui, ó, chamado de morfologia. Pablo, não sei nem o que a gente estuda aqui. Ô louco, velho. Ô louco. Na morfologia, nós estudamos as classes das palavras, beleza? As classes de palavras. São 10 classes. Pablo, são 10 classes, eu tenho que estudar tudo isso? Não, meu. Na realidade, dentro de morfologia, vou dizer para você, a primeira coisa que você tem que ter aqui, ó, na ponta da língua, é a matéria sobre advérbios, tá? Então, se você tiver uma gramática aí, se tiver um curso de língua portuguesa, alguma coisa assim, já enfia a cara ali assim, ó, no advérbio, tá? Aliás, até vou recomendar para você que me pede gramática, Pablo, preciso de uma gramática, tá aqui, ó. Essa é a minha gramática. Se você ainda não conheceu, você encontra o português sistematizado, que é a minha gramática. Ó, eu sou esse cara que está aqui. Você encontra esse meu livro no site do Grupo Gen. É bem fácil de achar, tá? É bem fácil de achar. Então, o primeiro assunto, advérbios, cai muito em prova e você usa muito para escrever textos aqui. Depois de advérbios, segundo tópico mais incidente é esse aqui, ó, conjunção. Sempre cai alguma coisinha para você fazer. Substituição de conjunção, trocar uma por outra, observar o sentido, observar a classificação da conjunção, certo? Então, advérbios, conjunções. Depois disso, outro tópico dentro de morfologia que despenca, velho, é esse aqui, ó. Preposição. Para você ter ideia de como preposição é importante, eu tatuei aqui no meu braço, ó, ACDEPST, a sigla das preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sem, sob, sobre, traço. Porque a pessoa que está escutando se de si não tá, é ACDEPST, tá? Então, preposição cai muito, tem tudo a ver com a matéria de regência que você estuda em língua portuguesa. Depois disso, pronome, tá? Pronome. Pablo, todos os pronomes? Não. Você pode notar aí os que mais caem. Os pessoais oblíquos, os demonstrativos e os relativos. Esses caem mais. Esses você precisa estudar mais porque são mais importantes. Depois disso, pode colocar lá verbo, tá? Tudo sobre verbo, Pablo? Não necessariamente. Transitividade verbal, tempos e modos verbais. E também vozes verbais. Isso, dentro da análise de morfologia, é o que mais cai, certo? Então, você não pode ir para uma prova sem dominar esses tópicos dentro de morfologia. O segundo tópico aqui, eu vou colocar a segunda seara, é a chamada sintaxe, que é uma análise sobre as funções dos elementos, tá? Funções dos elementos, chamadas funções sintáticas.
Pablo, e o que é que mais cai em análise sintática? Bem, nós fazemos uma divisão aqui, tá? A divisão é a seguinte, você tem lá o chamado período simples, e depois você tem ali o chamado período composto, joia? Dentro de cada parte, o que é que mais cai? Agora sim eu vou ser sincero com você. Olha só, eu sei que a matéria é longa, eu sei, você sentiu que até rolou sonoplastia aí, né? Sonoplastia, isso é comum na minha aula, cara. De vez em quando, de repente vai... uma parada assim, tá? É normal, pode ficar tranquilo. Aqui, ó, no período simples, existem alguns elementos que caem mais. Pablo, por que eles caem mais? Primeiro, porque eles têm uma importância maior na análise e também porque as bancas, né, os elaboradores de provas são bandidos, né? São bandidos. No período simples, por exemplo, cara, você precisa saber o que é sujeito e como classificar os sujeitos. Então, classificação dos tipos de sujeito. Você tem que saber isso na ponta da língua. Além disso, você tem que saber o que é complemento verbal. Complemento verbal. Além do complemento verbal, é bom que você dê uma olhada no chamado complemento nominal. Aliás, até vou falar um negócio para você. Se você tem dificuldade de saber o que é complemento nominal, o que é adjunto adnominal, eu gravei uma aula que resolve esse problema. Tá no meu canal do YouTube, é só você entrar lá e escrever assim, Pablo Jamilk, complemento nominal, adjunto adnominal. A galera tá adorando esse vídeo porque tá resolvendo o problema que, sei lá, por qual razão as pessoas adquiriram, né? Depois de complemento nominal, velho, o que é que você tem que saber? Você tem que saber o que é um adjunto adverbial, isso cai. Tem que saber o que é um aposto e tem que saber o que é vocativo. Isso aqui dentro de análise sintática. Você que já estudou sintaxe sabe que é muito maior a matéria, sabe que é muito maior do que isso, mas isso aqui é aquilo que você precisa saber na ponta da língua, que você tem que trazer ali rapidamente, tá? Dentro do período composto, olha que engraçado, um assunto desponta, um assunto está ali à frente de todos os outros. Qual é, Pablo? Qual assunto está à frente de todos os outros? As chamadas orações subordinadas adjetivas. Isso aqui está na frente de todos os outros assuntos dentro de período composto. É o que mais cai. Sabe a diferença de uma oração subordinada adjetiva explicativa para uma oração subordinada adjetiva restritiva? Pablo, o que você está falando é grego para mim. Isso significa que você não tem boa base em língua portuguesa. Se esses nomes não fazem sentido, provavelmente você nunca estudou português de fato, ou você nunca fez parte, por exemplo, da minha turma do método Jamilk. Cara, eu queria saber o que é esse esquema método Jamilk, já ouvi muita gente falando, entra lá no meu site, dá uma conferida lá, www.profpablojamilk.com.br, o programa que faz todo mundo entender língua portuguesa assim. Agora, olha só, depois de morfologia e sintaxe, vou pegar alguns conteúdos esparsos aqui, para notar quais caem mais. Então você coloca aí no seu material, ó, esse aqui, concordância. Concordância é um assunto que cai muito, tá? Além de concordância, vou colocar para você aqui, ó, crase. Depois de crase, vou colocar para você pontuação, tá bom? Pablo, não vai ter interpretação de textos? Interpretação de textos é um assunto que cai muito. Cai bastante, mas eu estou falando aqui de tópicos gramaticais. Interpretação de textos é um assunto que é não necessariamente alheio, mas eu poderia considerar quase como um assunto à parte, não um tópico gramatical, tá? Apesar de fazer parte de língua portuguesa. Tá, em concordância, Pablo, o que cai mais? Honestamente, cai a chamada concordância verbal. E para você saber bem, costuma cair regra do verbo, certo? Verbo mais a palavra ser e as regras associadas ao verbo haver.
aquelas circunstâncias em que o verbo haver não pode ser passado para o plural, tá? Então isso aqui é o que mais cai em concordância. Fica de olho para você não errar. Saber se o ser é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito, o que influencia muito na hora de flexionar o verbo, tá bom? Então traga isso aí na ponta da língua porque as questões versam sobre isso e você consegue resolver. Em relação à crase, basicamente você precisa entender justificativa em relação ao emprego do acento, ou seja, por que o acento foi colocado ali. Perguntam muito por que o acento foi colocado. E se você estiver respondendo as questões e elas não forem sobre justificativa, basta você centralizar o seu raciocínio no que eu chamo de casos proibitivos. Casos proibitivos de emprego do acento grave. Situações em que você não pode colocar. Na matéria nós temos isso muito bem, certo? Se você se focar aqui, sem problema, você vai responder as questões com tranquilidade e vai acertar a maior parte delas, tá? Questões de exceção, casos complexos, isso quase não povoa questão de língua portuguesa. E aqui, pontuação. Pablo, dentro de pontuação o que mais cai? É lógico, vírgula. Vírgula. O que você tem que saber sobre vírgula? A regra de ouro, que você não pode usar vírgula entre sujeito e verbo e na ordem direta entre verbo e objeto. Além disso, tem que saber que você vai usar vírgula para fazer deslocamento de elementos, isolamento de elementos, como um aposto explicativo, uma oração subordinada adjetiva explicativa, isolar um vocativo, por exemplo. Tem que saber que você usa para separar elementos de uma enumeração, tá? Então, esse tipo de assunto é o que mais cai sobre vírgula. E não deixe isso passar. 80% das questões, tá? 80% das questões e provas são sobre emprego da vírgula. Tudo bem? Depois, quais outros assuntos de pontuação costumam cair, Pablo? Travessão, geralmente para isolar elementos dentro de uma frase, 2 pontos, certo? Para anunciar algo que vai ser dito numa sentença, e as aspas. Beleza? Pablo, colocação pronominal. Sim, é importante, mas como eu já coloquei o tópico pronome ali, eu falei pronome oblíquo, tá ali. É esse tópico, está ali. Por incrível que pareça, nesse vídeo eu resumi para você quais são os assuntos mais incidentes em provas. Se você estiver estudando língua portuguesa e não souber, por exemplo, eu devo focalizar mais o quê? Eu devo estudar mais o quê? Eu tenho que ficar decorando regra de ortografia, eu tenho que ficar decorando regra de acentuação, eu tenho que ficar pegando exceção de conjugação verbal. Não, cara. Se concentre nisso aqui. Quanto mais você se concentrar nisso, mais fácil vai ficar gabaritar a prova. Beleza? Agora, eu só posso dizer para você o seguinte. Aqui, ó, sonoplastia do meu lado também. Olha só. Se você curtiu, cara, dá um feedback aí, né, meu? Dá um feedback, deixa um like violentíssimo aí. E é lógico, não perca os meus vídeos, não perca o contato comigo aqui. Beleza? Vem pro Método Jamilk. Força, guerreiro!